Fala galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal. A ideia do vídeo de hoje é a gente fazer uma vídeo review comparativa, na verdade, do Warthog da Thrustmaster, o X56 Ryan da Logitech e o VKB Gladiator NXT Evo, né? Esses produtos são 3 rotas muito bons. O Warthog geralmente vende separado, né? A última vez que eu vi em promoção estava R$2.000 cada conjunto, né? O acelerador e o stick. O X56 você acha usado na faixa de R$1.500, mais novo, eu acho que a última vez que eu vi foi 3 e pouco. E o VKB Gladiator, que hoje, felizmente, a loja da AliExpress da VKB manda direto para o Brasil pelo Remessa Conforme e você vai pagar mais ou menos R$2.000 em cada um desses dois aqui. Normalmente se usaria o stick da VKB com um Stax, que é um acelerador mais no padrão do Warthog, só que eu, pessoalmente, voo bastante helicóptero e simulador de espacial também, então para mim ter esse Omni Throttle aqui, que além de ter a função de throttle, ele pode ser, né, utilizado com um eixo lateral, né? Então isso para mim é bem interessante para simulador 6 DOF, que nem o Elite Dangerous e o Star Citizen. Beleza, galera? Então essa é a introdução aí, bora para review. Então, galera, começando a falar um pouquinho aqui dos rotas, eu vou fazer um pouquinho que seria o contrário do que eu faria normalmente, né? Que é falar para vocês um resumo, né? Vou adiantar logo de cara aqui as minhas conclusões desse conjunto, né? Então, o que eu posso dizer aqui de cara, né? Que é, vamos dizer assim, um resumo de tudo. O Warthog é definitivamente o mais caro de todos. O VKB fica perto, mas o Warthog ainda é o mais caro de todos, até porque é mais difícil de comprar no Brasil hoje, porque a Thrustmaster quase não está tendo importação pela Kabum, por exemplo, então você não vê mais esse conjunto à venda novo, então o preço está subindo direto. Então vamos dizer assim, que ele está na faixa de 5 mil, 5 e pouco, né? Um VKB na faixa de 4. E o X56 vai acabar achando usado na faixa de 1.600, 1.500, né? Até mais barato que isso. E novo na faixa de 3. Então, o que a gente já pode falar? Que em faixa de preço, o VKB concorre com o Warthog, mas o X56 não concorre com nenhum dos dois. Em termos de custo-benefício, o X56 é muito, muito, muito melhor. O que você poderia cogitar, por exemplo? Ao invés de comprar um X56, eu vou comprar só um manche do VKB. Ou eu vou comprar só um manche do Warthog. E aí sim, beleza, você poderia comprar só um manche, e aí estaria mais ou menos na mesma faixa de preço. E aí essa é uma opção. Você já sabe que você quer comprar um conjunto melhor, mais caro, de boa qualidade, então você compra só um manche e depois você compra um acelerador separado, beleza? Então essa aí, vamos dizer assim, seria a principal diferença por causa da questão do preço, né, de concorrência um com o outro. E em segundo ponto, né, que eu vou dizer para vocês que eu acho que eles atendem públicos um pouco diferentes, né? O Warthog, até pelo valor dele, se você quiser um rotas que te passa uma sensação de realidade, que você puxa o manche e você pensa, pô, caramba, eu tô puxando o manche de um avião de verdade, então é que não tem igual o rotas da Warthog, né, da Thrustmaster, porque ele é muito pesado, ele é metal, todo metálico, metal puro, então ele é muito, muito bacana de você pegar e sentir os movimentos, até esse peso dele ajuda a você não fazer movimentos bruscos, porque ele é bem pesadão. E a mesma coisa eu posso falar do acelerador, e o legal, por exemplo, que você tem que puxar aqui para ter um idle detent, né, então assim, ele tem algumas características que os outros não vão te dar, eu não vou nem conseguir puxar agora com uma mão só, de tão duro que é. E o X56, eu acho que ele atende um público que você quer o melhor possível, com o dinheiro que você tem, que você vai poder voar praticamente todos os módulos, seja helicóptero, seja avião, seja o que quer que seja, em qualquer simulador. X56 vai te entregar tudo isso. Porque além de ter 3 heads aqui e muitos controles na base, que é um grande diferencial, ele tem 2 encoderzinhos aqui, né, 2 rotary, e isso os outros até nem tem, né? Então isso é uma diferença assim bem interessante, porque isso aqui são 2 eixos, não é tipo um botão quando você gira para cima e um botão quando você gira para baixo. Isso aqui é um eixo, né? E essa é uma grande diferença, porque você tem um encoder aqui, só que ele é botão para cima, botão para baixo, ele não é um eixo, né? Então tem isso. E aí, falando um pouquinho do VKB, né? O VKB, ele já é um custo-benefício super interessante para você que também, por exemplo, nesse caso do Omni Throttle, né, que eu vou mais helicóptero, vou simulador de espacial, então isso aqui para mim é muito interessante, porque eu tenho esse eixo extra aqui, né, que eu geralmente boto a mola mais pesada, eu não travei ele, né, eu geralmente uso só como um acelerador, mas quando eu estou no simulador espacial eu posso usar o 6 DOF, né, então isso é bem legal para mim. E o que eu gosto do VKB, que hoje é o meu conjunto, é esse aqui. O que eu gosto no VKB é que pela qualidade que ele tem, sim, é caro, não é tão caro quanto um Warthog, né? Hoje no Brasil está mais barato, se você comprar novo, pegar cupom no AliExpress, você vai conseguir abaixo de 4 mil. E eu acho que a qualidade que ele tem
e a precisão que ele tem e o feeling dos botões, eu acho que é um custo-benefício imbatível, principalmente os hatches. Eu acho os hatches do VKB o melhor de todos eles aqui, disparado. Principalmente esse mini stick analógico aqui, eu acho que ele está muito à frente de todos os outros. Então só o fato de ter hatches melhores já me puxa para esse conjunto aqui. Eu tenho o stick do F14, então essa é uma réplica do stick do F14, mas você pode comprar esse stick do lado direito com o mesmo grip que você está vendo aqui no lado esquerdo, que é o Cosmozima, que é o grip padrão do VKB. E ele tem muitas características, a gente vai passar um pouquinho mais em detalhes depois. Beleza? Eu, pessoalmente, voo módulos mais antigos no geral, então o Manchester F14 para mim atende perfeitamente, mesmo quando eu vou voar coisas mais modernas, o que eu não tenho de hatch aqui, eu mapeio no acelerador e não tenho problema nenhum. Lembrando que, normalmente, se compraria o Stax, né, da VKB, né, e muita gente fala muito bem do Stax. Eu não quis o Stax, primeiro porque ele é mais pesado, mais caro, e para o que eu voo, isso aqui me atende melhor. E nessa faixa de preço que a gente está aqui, falando desses conjuntos, dos 3 conjuntos, até o X56 em um certo ponto, se você pode comprar um X56, você provavelmente pode comprar só um stick da VKB e segurar um pouco, e depois comprar um acelerador. Então, assim, você já está numa faixa que você escolhe o que é melhor para você. Você escolhe o que vai te atender, o que você quer do teu conjunto. Você quer mais realismo? Bora pro Warthog. Você quer um conjunto que tem um custo-benefício, um feeling legal, você pode poder voar qualquer coisa, pega o Stax com o Cosmozima Grip da VKB, que vai atender muito bem. Você também tem uma opção do Wing, Ursa Minor, né, que é difícil de achar aqui no Brasil, mas eu estou tentando ver se eu importo para trazer para o canal também uma review. E é uma concorrente direto aqui do VKB, né? E eu acho que nessa faixa aqui já está muito mais no sentido do que eu quero para o meu setup, o que eu gosto. Eu já experimentei vários tipos de mancha, então o que para mim é o mais interessante. E aí você faz um upgrade de acordo com o que é mais interessante, porque você voa, porque você faz no simulador, ou qual simulador você voa, né? Como eu falei, no meu caso eu voo simulador de nave, então para mim o Omni Throttle é perfeito. Até porque eu vou muito helicóptero, então eu prefiro ter um Omni Throttle do que usar esse aqui da Warthog para voar helicóptero. É meio desconfortável, assim. Eu não gostei, eu testei, não achei legal. O stick é até bem bacana, principalmente com uma extensão, mas... Então agora vamos falar separadamente dos aceleradores e depois dos sticks. Então, galera, bora falar um pouquinho aqui dos aceleradores dos 3 conjuntos, né? Logo de cara, o que eu já comentei no Rotas em geral, o Warthog é muito pesado e tem um feeling maravilhoso assim, de realismo, mas você está pegando um acelerador de verdade, porque ele é todo metálico. O lado negativo, ele é pesado, ele é muito pesado. Eu tenho que ficar tirando meu acelerador e meu manche da mesa e trocando de lugar com o teclado e o mouse, passando o stick do lado direito para o esquerdo do mousepad e vice-versa quando eu vou voar. Então, para mim, o acelerador do Warthog ser pesado do jeito que ele é e grande do jeito que ele é um inconveniente muito grande. Ele basicamente não cabe bem na minha mesa, né? Ele fica batendo no monitor. Então você tem que levar isso em consideração também. Vocês podem ver que ele é muito mais largo do que os outros 3. Né? Então, assim, para mim, que eu uso em cima da mesa, não tenho... o conjunto não está preso, não está fixado com parafuso nem nada. Então isso é bem relevante. Para quem vai usar preso no cockpit, não é um problema, beleza? O X56 ele já tem um pezinho considerável. Esse aqui eu tive que trocar os pezinhos dele para esses pezinhos de silicone. Então não está com os pezinhos originais, ele desliza um pouquinho mais do que o original, mas ainda assim ele fica bem preso quando você está usando, não tem problemas. E o VKB ele é o mais leve dos 3 e é o menor também, tá? O padzinho de borracha que vem embaixo dele é muito bom, ele não escorrega praticamente nada na minha mesa, então assim, nesse ponto eu não tenho do que reclamar. E falando um pouco das bases, né? O X56, pro geral, ele serve para tudo. E você vai conseguir configurar praticamente tudo que você quiser aqui, porque ele tem switches para cima e para baixo. Cada switch desse é 2 botões para cima e para baixo. Ele tem 2 eixos aqui, que é um diferencial muito legal dele. E tem mais 4 switches para cima e para baixo aqui em cima. Para o uso normal, dia a dia de simulador, praticamente qualquer módulo, né, qualquer avião, isso aqui você vai conseguir mapear para o que você quiser. O Warthog, ele tem um pequeno inconveniente, que esses switches eles são feitos para serem iguais aos do A10 de verdade. Então aqui você puxa para cima e ele vai ficar constantemente dizendo que esse botão está acionado, porque de fato está. E isso é ótimo se você está mapeando aqui um A10C, um A10A do DCS, que você pode usar esses controles para exatamente o que eles foram feitos para usar. Entendeu? Mas se você não está usando para o A10,
Tem simulador que não gosta desse tipo de controle que você bota para posição e ele fica travado na posição. Tipo aqui o APU Start, né? Você vai botar para cima APU Start até você botar off. O DCS tem mapeamento para isso, mas alguns simuladores para outros módulos e outros aviões não tem. Então já é um pouco mais inconveniente, né? Mas não tem o que discutir, que esse chaveamento aqui é 10 mil vezes mais, tem uma qualidade muito melhor do que a do X56, que é todo molinho, né? Esse aqui, eu vou até botar o microfone aqui um pouquinho mais perto. Então vocês podem ouvir aí a diferença, né? A diferença é bem grande de qualidade de um para o outro. Se você voa o A10 ou o A10A, ou você voa algum outro avião que tem controles parecidos, o ATOG, perfeito, muito bom. E para qualquer outra coisa você vai conseguir mapear aqui. Não é que você não vai conseguir, mas tem esse inconveniente. Alguns simuladores muito antigos, por exemplo, se você tem um controle que está um button press constantemente acionado, ele não vai nem deixar você mapear outros controles, porque ele vai estar sempre achando que esse botão que está apertado. Eu tive esse problema com o X15, o F15 da Nova Logic, o antigo, né, que eu fui mapear da Janes e não aceitava de jeito nenhum mapear o VKB, porque o VKB no F14 tem um problema desse. No caso do X56, o que é legal aqui são esses dois eixos. Isso aqui são dois eixos que você pode usar para, por exemplo, intensidade de HUD, contraste e brilho de câmera. Por exemplo, a câmerazinha do Viggen. É legal para você ter aqui o contraste e o brilho da câmerazinha lá do Maverick. Então, assim, eu acho mais prático o mapeamento da base no X56. No VKB, apesar o manche em si, né, o stick aqui do acelerador ser excelente, até ergonomicamente, depois eu vou falar um pouquinho, ele não tem quase nada na base, né? Eu tenho 3 botões aqui em cima. Eu tenho esse controle aqui que ele tecnicamente pode ser um analógico, mas ele é autocentralizável. Eu não sei se tem como tirar essa mola para autocentralizar. E aqui tem, beleza, um eixo para cima e para baixo, que serviria para a mesma função desses eixozinhos aqui, por exemplo. E aqui tem um encoder, que é botão para cima. Cada vez que você roda para cima, ele dá um clique de botão e um botão para baixo. Cada vez que você roda para baixo, ele dá um clique de botão. Então, por exemplo, para ajuste de heading, em alguns módulos, esse encoderzinho é melhor. Em outros módulos, o eixozinho vai ser mais interessante. Então, assim, não tem muita coisa aqui na base. E por que não me incomoda? Porque, na minha opinião, o que eu não tenho mapeamento aqui embaixo, eu tenho de sobra aqui em cima. Sobre as bases, é isso. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho de cada stick aqui do acelerador, né? Cada manete de acelerador aqui. Beleza? Vamos lá. Então, galera, vamos falar um pouquinho aqui das manetes dos aceleradores, né? Ergonomicamente, eu gosto muito do Omnitruttle. Eu acho que encaixa, assim, muito, muito bem na mão. Beleza? E não só encaixa bem na mão, como eu consigo acionar os 3 heads tranquilamente, sem muito problema. Esse botão aqui. Esse hatch de baixo é ruim. Ele é um hatch de 4 vias. A VKB manda... Esse aqui é o Premium, né? Então ele manda para você um conjunto, por exemplo, eu poderia trocar isso aqui por um botão, porque ele tem um push-button aqui. Eu tô quase trocando pelo botão, porque é muito difícil usar isso como hatch. Porque tem um problema, né? Ele está inclinado em 45 graus, mas esse grip foi feito para o lado direito, que você usa ele em pé. Então esse hatch, por exemplo, para cima não é para cima. É um pouquinho na diagonal para cima. Aí você vai querer colocar para cima, ele agarra. E aí você tem que botar tipo na diagonal para lá. Você não pode botar para cima. Você tem que colocar na diagonal para frente para ele acionar. E isso é inconveniente. É bem inconveniente. Esse hatch aqui é muito chato de usar. Eu já pensei várias vezes em trocar pelo botão. Mas eu acabo usando às vezes para coisas que você não usa muito durante o voo, né? Tipo Master Mode, algumas coisas assim que não precisa ser uma coisa assim tão rápida, né? Aqui na frente dele, ele tem mais um botão, né? Aqui um gatilho de 2 estágios e aqui um botão para trás, um botão para frente, mais esse botão lateral aqui. Então, de botão, é razoável, não tem tantos botões, mas de hatch está muito bem servido, porque aqui é um hatch de 8, de 8 e de 8, aqui um de 4, porém, esse de 8 aqui, quando você dá um push nele, ele passa a ser um analógico. Então ele pode funcionar como um hatch digital, quando você dá o push ele vira um analógico. E detalhe, você pode mapear para funções diferentes, tanto os eixos quanto o hatch, beleza? E fora isso não tem muito o que falar. Ele é muito mais suave em termos de acionamento, porque é um gimbal de joystick, basicamente. Então você tem uma suavidade muito grande aqui. Nessa base você tem umas dry clutches que você ajusta para ele, por exemplo, ficar parado onde eu deixei. E eu não tenho a mola
do eixo Y aqui, porque senão seria impossível usar como acelerador, beleza? E é isso, eu gosto muito dele. Eu acho assim, para alguém que voa muito helicóptero, para quem voa em simulador espacial também, ele ganha muito em termos de design de um acelerador convencional. E é mais barato um pouquinho. Tipo, sei lá, R$400 mais barato que o Stax, mas a diferença no frete, porque o Stax é mais pesado. O Stax pesa quase a mesma coisa que o Warthog. Beleza, galera? Bora passar aqui pros outros dois aqui. Falando do X56, né? Eu tenho problemas, não com as funcionalidades do X56, ele tem tudo o que você precisa aqui, porque ele tem um mini stick analógico, ele tem um push button aqui, ele tem 2 hatches de 8 vias, um em cima do outro, ele tem esse latch, né, que segura, tem eixo aqui com um notzinho para centralizar, né? Ele para aqui no meio quando você fica na posição correta, e aqui tem um encoderzinho para frente e para trás, é botão, encoder, beleza? Ele separa. Então aqui você tem a possibilidade de usar 2 bimotor. No caso do Omni Turtle, não, só tem um eixo ali, não tem como ter 2 motores separados. E na parte da frente eu tenho 2 botões para cima e para baixo, mais esses 2 botões aqui. O que eu não gosto no X56? Eu não gosto da ergonomia dele, porque vocês podem ver que onde minha mão quer ficar, que é aqui, eu teria que apertar um botão que tem aqui embaixo com o canto do polegar de dentro, que é bizarro, é esquisito. O mini stick também, para eu botar a ponta do polegar aqui no mini stick, eu tenho que jogar ele para trás, ou então eu teria que usar ele meio que assim, o que eu acho estranho. Esse hatch e esse hatch, eles estão tão perto um do outro que eu nunca sei qual é qual. Eu não consigo registrar a memória muscular, que eu botei em qual dos dois. Porque eles também têm um feedback tátil assim horrível de quando clicou. Mas a parte do slider em si é muito boa, dá de 10-0 na do X52. E agarra um pouquinho aqui no centro só. E você tem um ajuste de tensão, né? Assim como você também tem um ajuste de tensão ali no VKB. Minha única crítica ao conjunto aqui é a ergonomia. Eu não acho que essa alavanca de aceleração aqui ela tem uma ergonomia muito boa. Eu não gosto da posição dos botões, eu não gosto da posição dos hatches. Mas, como eu falei, em termos de praticidade, você vai ter mais hatches, mais eixos, mais switches do que tanto o Warthog e o Omni Turtle, e vão estar em posições melhores de você usar no sentido de eu tenho 2 hatches aqui um do lado do outro, tenho um mini stick aqui, então assim, é um conjunto muito completo. Em termos de qualidade, é boa, plástico bom, o VKB também, né, diga-se de passagem, plástico, tudo plástico, beleza? Agora, obviamente que o plástico do VKB é melhor do que o plástico do X56, mas mesma coisa, né? Na prática. Beleza? Vamos pro Warthog agora. Em primeiro lugar, agradecer o Balheiro. O Balheiro é amigão meu e me emprestou o Warthog para fazer essa review. Valeu aí, Balheiro. O Bandeirola, do nosso grupo do DCS, é o ex-dono desse X56 aqui, então obrigado também por ter feito possível, né, isso aqui acontecer. E vamos lá. Falando do acelerador do Warthog. Os switches são muito bons, não tem nada do que se discutir. Para quem vai voar um A10, ou tanto o A10A quanto o C, isso aqui é perfeito e você pode mapear tudo um para um com o real aqui. Para voar outras coisas, tem esses inconvenientes que várias das alavancas são puxa e fica. Isso você basicamente perdeu um botão aqui, ou seu módulo às vezes nem tem uma funcionalidade de puxa e aceita o botão 100% acionado o tempo inteiro. Então isso pode ser um inconveniente. Em cima, esse hatch aqui, eu acho ele muito chato de você acionar e botar na direção que você quer. Esse aqui é um Rotas mais antigo também, ele já tem mais tempo de uso, mas eu não acho que o problema seja isso não. Eu acho que é um pouco do design do hatch. Não é que ele falhe, eu só não gosto da maneira como você tem um feedback aqui de clicou. Não, é muito difícil de saber. Que é uma das vantagens do VKB, na minha opinião. Você bota para o lado, para o outro, ele registra. E o que tem de controles aqui? Aqui tem um forward e back. Aqui também tem um forward fica, tipo o latch do X56, e volta e fica. Então você tem 2 botões aqui para frente e para trás e um neutro, né? Tem um push aqui também. Aqui acho que também tem um push. Aqui para frente, para trás ele só vai e volta automático com mola. Para frente ele fica até você voltar. Na frente, eu acho que a gente tem um hatch que também sofre um pouquinho dos problemas desse hatch lateral, porém eu acho ele melhor. Pouca coisa, mas acho. Tem um botão aqui, tem a trava,
para você poder separar os throttles, né, para fazer bimotor, exatamente como o X56. E uma coisa que é um dos pontos fracos desse conjunto aqui é esse mini stick aqui analógico, que isso aqui é muito, muito bizarro. Eu sei que os Warthogs novos, ele já vem com um controle que é mais ou menos parecido com esse, então é um pouco mais confortável de usar e tal. Só que não é só isso. É a resolução dele. A resolução dele no jogo é muito esquisita. Discutindo com o pessoal do grupo do DCS e pesquisando na internet, parece que existe um firmware do mesmo fabricante que fabrica o mod para esse cara aqui, para aumentar a taxa de atualização desse mini stick dentro do simulador. Você usa o próprio software da Trustmaster para fazer o upgrade de firmware para esse firmware novo, e eu não vou fazer, não é meu, não vou atualizar isso aqui, mas parece que aumenta a resolução e que ajuda bastante nessa questão do controle desse mini stick. E obviamente que tem a possibilidade de você fazer o upgrade para um aftermarket, né, que é um mod caro, inclusive, para você atualizar isso aqui. Mas existe essa possibilidade. Ajuste de fricção e do outro lado do Warthog aqui a gente tem uma chavinha de permanência para frente e para trás. Beleza? E aqui o flap. No geral, o Warthog tem a vantagem de ser um manche super realista, né? Ele é pesado, ele é bacana de você usar, ele tem um pull aqui você puxa para cima para ter o detente aqui do idle, né? Isso aqui é um botão, você mapeia isso aqui como um botão para você poder, né, ter o detente de idle para desligar o motor e tal. Então, assim, para realismo, o Warthog 10 de 10, muito bacana. Se ele vale o que ele custa é uma pergunta muito cruel hoje em dia. Lá fora ele ainda é fabricado, aqui no Brasil dificilmente você está achando para vender, não está sendo mais importado em quantidade, né? No mercado usado aí está muito caro. Eu não pago de jeito nenhum, eu acho que para pagar o que vale o Warthog hoje no mercado de usados, eu compro um VKB novo, e ponto, né? Sabe assim, eu acho que eu compro uns techs. Eu acho que a faixa de preço é mais ou menos a mesma coisa. É o que eu falei, né? Para quem já está nessa faixa de preço aqui do VKB ou do Warthog, pode comprar qualquer coisa. É só parcelar, fazer as contas direitinho e priorizar que compra. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um X56... Não, o X56 o cara já tá, ele pode estar numa situação que, tipo assim, esse aqui é o melhor que ele pode comprar. E já vem o acelerador, já vem o stick, né? E já resolve o problema. Beleza? Bora falar um pouquinho dos sticks de cada um desses conjuntos. Vamos lá. Bom, galera, continuando aqui a review, bora para falar um pouquinho agora dos manches desses três rotas, né? Eu acho que o que eu já falei até agora dos aceleradores resume um pouco da minha sensação geral aqui dos manches também. Em termos de realismo, o Warthog ele ganha disparadamente, tá? Tanto pelo peso, quanto pelo fato dele ser todo de metal, quanto pelo acionamento do gimbal. E aí agora eu vou falar uma coisa que me surpreendeu. O gimbal do Warthog, apesar de ser o mais antigo aqui, eu acho, talvez seja até mais antigo que o X56, ou está bem próximo em data de lançamento, é o melhor dos gimbals. Por quê? Por causa do peso da mola e da sensação de centralização que o gimbal de bola dá. Eu acho que ele ganha tanto em centralização, ele ganha de 10 a 0 em centralização do X56, que para quem reparou estava até um pouquinho fora de centro quando eu mexi nele aqui, ó, ele voltou para o centro, do que a centralização do próprio VKB. O VKB são duas molas, uma aqui e uma aqui. O Warthog é um pouquinho diferente, se você olhar na internet. E aí, como essas molas eu acho que elas estão mais próximas e tem a bola, ali não tem a bola, eu acho que isso que dá essa diferença. A bola dá uma suavizada no movimento. E ele centraliza muito bem. Então, assim, em termos de stick, centralização, precisão no centro, porque uma coisa que eu não gosto no VKB, para você vencer a mola no VKB e você começar a mexer, você precisa de uma força que você naturalmente sente onde está a resistência. No Warthog também tem, mas é muito mais próximo do centro. Aqui você mexe bastante o stick até você sentir a força da mola. Então isso faz o stick do Warthog ser muito, muito, muito mais preciso e mais suave. Eu gosto muito do VKB, é o que eu tenho usado, mas esse cara aqui me conquistou quando eu usei ele, porque realmente é muito, muito interessante o stick. Até pelo peso, né? Quando eu decolei o A10 a primeira vez que eu puxei, eu falei, minha nossa, isso aqui é outro nível. A sensação de realismo é outra coisa. Beleza? E em termos de qualidade, o Warthog e o VKB vão ser muito bons nos seus respectivos níveis. O Warthog é todo metálico, então tem uma construção um pouco mais robusta, mas o VKB tem um material de ótima qualidade também e é bem mais leve. E aí o que eu comentei, né? Esse cara aqui, essa base aqui pesa 1 tonelada.
Se você não vai prender isso no cockpit e você faz que nem eu, que tenho que levantar para poder trocar de lugar, eu quase não consigo fazer com uma mão só aqui, é pesado. Com o X56 com 2 dedos você levanta e eu acho que o VKB é até mais leve ainda. Então, assim, para mim, é conveniente ser leve para poder tirar e colocar da mesa. E aí tem um detalhe também que eu não falei no acelerador, que é o USB. A USB do X56, né, do X56 e do Warthog é um cabo conectado direto na base. Vocês podem ver aqui, que é uma parada que eu gostei muito no VKB. O conector USB é um conector tipo de impressora e você pode deixar o cabo no computador se você precisar mexer ele de lugar ou fazer o que você precisa fazer. Isso aqui é super legal. Então, pessoal, vamos continuar aqui falando dos sticks, né? Vamos falar um pouquinho da base rapidamente. A base do Warthog, metálica, muito pesada, ótima mesmo que você não parafuse, não mexe nada, não tem aquele perigo do manche querer levantar aqui de jeito nenhum, não tem. A qualidade muito boa. O manche em si, ergonomicamente, ele é bom. Eu acho que ele é um pouquinho grande demais, um pouquinho, mas só um pouco. Dá para alcançar todos os hatches aqui de boa. Gatilho de 2 estágios, aqui um hatch de 4 vias, aqui um botãozinho, aqui outro botão, um pink, né? Aqui temos 3 hatches, né? E aqui o que a gente geralmente usa para o trim, botão aqui e botão aqui na frente. Beleza? Não tem muito o que falar do manche, não. A qualidade é muito boa, ergonomicamente é bom, ser todo de metal, né? E isso aqui dura bastante tempo, não tem muito o que adicionar aqui. É excelente. E fica o que eu já falei sobre a precisão do gimbal, né, e a qualidade que ele tem. Aqui agora falando do X56, né, em comparação com os outros, o X56 ele é muito molenga, né? Você não faz força quase nenhuma aqui para mover ele do centro, que é bom até para dar precisão no centro, mas a centralização dele é um pouquinho capenga. É melhor do que o X52, mas ainda é capenga em comparação tanto com o do Warthog quanto do VKB. Tem 3 hatches aqui em cima, o que é bacana, né? Tem bastante opção de hatch, mas eu acho que a posição dos botões é meio ruim. Eu só consigo alcançar esse hatch, esse aqui de cima, que é o trim, que por mim podia estar aqui, porque é o que eu mais uso, e esse aqui de baixo, que é, vamos dizer, seletor de armas, assim, ele fica meio encolhido aqui, eu acho meio esquisito. Tem um botãozinho aqui do lado de cá, tem um gatilho de estágio simples, o que é um problema para quem vende X52, que é um estágio duplo, e comparado com o Warthog e o VKB, então, ambos de estágio duplo, né, no gatilho. Aqui um mini stick com push, um botãozinho aqui e um botãozinho aqui embaixo, igual ao do Warthog. São muito parecidos, na verdade, em termos de funcionalidade. Beleza? E o gimbal tem esses problemas de centralização, como eu já comentei até na review do X56. E, por último, não menos importante, falando aqui do VKB, deixa eu tirar aqui da frente o X56 para vocês verem bem ele. Ele tem uma vantagem, nesse caso do meu modelo aqui, que é o F14, né? Tem aqui VKB Sim, né? Então aqui eu tenho o controle de DLC do F14, que são os lifts na traseira da asa, né? Para abrir e fechar. Aqui tem o botão de contramedida, de flare. Aqui o nose wheel steering, o pedalzinho. Aqui o pink. Aqui o famoso seletor de armas, né? Que é a parte mais legal desse. E é super né? Tem uma satisfação maravilhosa assim, você clac, 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 clac. E aí você aperta para passar para off, né? Guns, Sidewinder e Sparrow e Phoenix. Sparrow e Phoenix você tem um push aqui para alternar entre Sparrow e Phoenix. O tamanho dele é uma réplica 1:1 do real, escaneado em 3D. Aqui tem um trim com um push. Aqui tem um botão 2. Aqui na frente tem um gatilho de 2 estágios. O segundo estágio é bem ruim, de você saber quando teve o segundo estágio. Ele vem com 2 borrachinhas que você pode trocar. Eu botei a mais dura. Então, quando eu aperto e chego até o final, eu encostei na borracha. E aí, quando eu quero o segundo estágio, eu aperto a borracha e não sinto quando ele apertou. Para mim, um dos piores problemas desse stick. O do acelerador, que tem um gatilho de estágio duplo também, não tem esse problema. E fora isso, ele tem uma coisa que os outros dois não têm, que são os mesmos controles na base que eu tenho no meu Mini Throttle. Então, eu tenho aqui para cima e para baixo um eixo, um encoder e 3 botões. E é super leve, né? Ele é muito leve, ele é todo de plástico, ele é super leve, ele é fácil de você abrir e dar manutenção, você solta esses 5 parafusos aqui embaixo. Tem um vídeo no canal dele aberto mostrando esse gimbal aqui, que é muito parecido com o gimbal do CH. Então, assim, o CH tem uma construção muito parecida com o do VKB, mas com materiais de 20 anos atrás, então, potenciômetros são, né, diferentes, né? Outra tecnologia. Mas é tão bom quanto em termos de centralização e tudo mais.
Ele tem aquele problema de você botar para um lado e para outro, para cima e para baixo aqui, você sentir claramente quando a mola está passando pelo centro e não tem mais ação nenhuma da mola, e quando você tem a ação da mola e quando você mexe, né? Isso é um pouco chato, assim, eu já me acostumei, eu acho que não atrapalha em nada durante o voo, mas se você comparar com o do Warthog, por exemplo, o do Warthog é muito mais suave, mas muito mais, nem se compara. Bom, galera, é isso que dá pra falar dele. E de pontos negativos, né? Esse flare aqui é meio chato de apertar, eu não gosto. O segundo estágio do gatilho, como eu já comentei, ele não tem feedback nenhum de quando você aperta ele, assim, é muito ruim de saber quando deu o contato. O primeiro estágio não, mas o segundo estágio é bem complicadinho. Mais o que? Ah, sim, e eu tive problemas com o seletor de armas. Esse seletor de armas, dentro dele, ele tem um imã bem aqui na parte de dentro, bem no centro, e esse imã soltou no transporte. Ele estava funcionando quando ele chegou, ele funcionou por um tempo, e aí depois ele parou de funcionar. Simplesmente o off não estava funcionando mais. E esses aqui funcionavam e às vezes dava uma falhada, mas o off parou de funcionar. E aí eu mandei e-mail para o suporte da VKB, eles responderam, me mandaram as plaquinhas, tanto a principal quanto a do sensor. Eu troquei, não resolveu. E aí quando eu abri para trocar é que eu vi que o imã estava solto. Aí eu mandei um e-mail para lá, o suporte me respondeu dizendo, não, cola com super cola que vai dar certo. Aí eu botei super bonder, colei de volta no lugar, montei e resolveu. Então, assim, ótimo suporte, dá 2 anos de garantia da VKB, comprando pelo AliExpress, suporte oficial. Então, isso é uma parada legal, porque mesmo um Warthog, se você achar, por exemplo, na Kabum, beleza, vai ter garantia, mas qualquer outro tipo de vendedor não vai ter garantia isso aqui. A Logitech tem uma garantia até muito boa no Brasil também. Se você comprar um X56, ele não der choque em você, né, e você ficar chateado, você quer um que dá choque, que esteja botão falhando, aí você pode solicitar a garantia da Logitech, eles mandam um novo para você. Nesse ponto não tem o que discutir, se você comprou no vendedor oficial, né? Fala, galera, bora para a última etapa aí do vídeo, né? Vamos fazer um review aqui do software de cada um dos manches. Vamos começar pelo software X56 aqui, até porque é o pior de todos, não tem muito o que falar dele. Ele não tá nem mais aqui, né? O que eu comentei no próprio vídeo de X56, né? Aqui nos settings você pode ajustar a intensidade do brilho dos LEDs, né? Você pode ajustar dead zones e curvatura, né? E curva para os eixos. Então ele tem até bastante configuração aqui. Ele já te diz aqui qual é o tamanho de cada uma das molas para você saber na hora de trocar e tal. E a mesma coisa aqui, tem a opção de calibração de eixos, né, que é importante, é meio esquisito no X56, tem todo um procedimento que eu comentei no vídeo dele, e a mesma coisa pro acelerador, né, tanto a questão de zona morta como de curva, saturação para os eixos e os rotores encoders que tem disponíveis na base. Beleza, galera? Não tem muito o que falar aqui do software do X56, não. E ele tem essa parte antiga aqui de macro dele, mas é muito ruim. O software do X52 eu já tentei usar, ele crasha com frequência. É aqui que você configuraria um mode switch, né? Você pode configurar os 3 modos aqui para esse botão na base aqui ele alternar o modo, né? Então você faria aqui suas configurações, mas é muito ruinzinho de usar. Eu realmente não gosto muito dele, não. E ele não foi atualizado, né? Desde que a Logitech comprou a Cytec, ele está sem atualizações. Beleza? Próximo cara aqui é o Target, né? O Target ele tem 2 módulos, né? Ele tem um módulo de editor de scripts, que é para você fazer macros e salvar, e ele tem um módulo de configuração de eixos. E aqui, né, eu estou aqui com o Warthog conectado, então aqui eu poderia dar New Configuration, dar um nome para essa configuração, e escolher qual é os dispositivos que eu quero que façam parte dessa configuração, né? É até estranho aqui que ele devia mostrar só os que estão conectados, né? Mas tudo bem, né? Por exemplo, aqui o acelerador e o manche. E eu também estou com um pedal instalado aqui, então também poderia colocar. E aí você pode mapear cada um dos eixos, você pode fazer as curvas, você pode fazer o que você quiser. E o legal é que ele te mostra, né, na imagem aqui qual é o eixo. E aí você pode ajeitar qualquer tipo de curva que você quer fazer, né? Como você vai fazer, se você vai inverter, dead zone. Isso é interessante, muitos jogos não deixam você ter dead zone superior e inferior. Vamos dizer que o teu não o caso do Warthog, mas o T16000, meu stick aqui tá dando uma dead zonezinha, tá dando input no início, então tu vai botar uma lower dead zone. Ele, né, não tá chegando no máximo, não tá dando 100%, você pode mexer aqui nessa open dead zone. Então você tem bastante configuração aqui no software da Trustmaster, e é um software que continua sendo atualizado até hoje. Então nesse ponto aí, ponto para Trustmaster, que tem um software de controle melhor do que o Logitech. Beleza, galera? E por último, a VKB, você tem
4 aplicativos aqui, né? Um é o Button Tester, o outro é o Joy Tester e o Config, né? E o Bootloader. Eu vou falar aqui pelo Bootloader, que é mais simples, né? O Bootloader, basicamente, você vai escolher aqui o seu manche, vai clicar aqui na setinha, vai escolher um arquivo e vai dar Você vai fazer atualização de firmware aqui, né? Você vai mudar o bootloader do manche. O Device Config é o primeiro software que você tem que rodar quando você comprar o seu VKB. No Device Config você vai ter todos os seus dispositivos aqui em cima, inclusive se você tiver uma extensão também ela vai aparecer aqui. Então no caso aqui ele já detectou o F14, né, que está conectado aqui. E você vai clicar em Default, né, ele já vai carregar, perguntar se você quer carregar as configurações padrão. Isso você tem que fazer, senão ele não vai funcionar. E depois que você der o Load Default, você pode vir aqui no Calibrate para fazer a calibração dos eixos. Eu já fiz tudo isso. E por padrão ele abre na aba de teste aqui, né? Nessa aba de teste você pode aqui mesmo configurar se está tudo funcionando, né? Que é o botão do flare. Aqui, por exemplo, o seletor de armas ali é o 15, 14 e o 16. Aqui o trim, né? O hatch do trim. Quer dizer, você aqui pode fazer o teste se está tudo funcionando direitinho. O gatilho, né? Estágio 1, estágio 2. E aqui em eixos, você pode fazer o teste dos eixos. E também é onde você calibra os eixos. Quando você starta a calibration aqui, você vem aqui, mexe todos os eixos para, né, para suas extremidades e você consegue fazer a calibração aqui, né, dos eixos todos do manche. E ele tem uma opção aqui muito bacana de você fazer mapeamento de botões, mas é bem complicadinho, né, chatinho de você usar. Dá para você fazer short press, long press, tipo você aperta o botão, solta, você pode ter ações para todas essas coisas. Para que eu já usei isso aqui? Para o F15 da Janus, né, que é um jogo muito antigo. Vocês podem ver aqui que o seletor de armas está sempre acionado. E isso impede de eu mapear ele no F15 da Janus, por exemplo. Então eu tive que tirar esse comportamento do botão e resolveu. E aí eu pude mapear do jeito que eu queria. Beleza? Esse aqui é o software mais importante aí do conjunto da VKB. Os outros são bem interessantes, que um é um botão tester, né? Que literalmente é para você testar botões. E o legal é que você não está limitado só ao VKB, porque, por exemplo, aqui está o VKB, né? Então você pode ver aqui que o 16 está acionado, que é o seletor de armas, né? E aí, como eu falei para vocês, assim, ele está sempre acionado. Aqui o trim, né? São quatro vias. O flare, primeiro gatilho, segundo gatilho, botão 2. Então aqui você pode testar todos os botões, aqui os 3 botões da base. E o legal é que você também pode usar isso para qualquer manche. Então, por exemplo, aqui o Warthog ele também está ligado. Eu apertando aqui o hatch do Warthog, apertando os botões aqui, o primeiro e segundo estágio. É até engraçado que é o botão 1 e o botão 6, né? Não 1 e o 2. Aqui o trim superior, que é um hatch de 8 vias. Aqui os outros 2 trims embaixo são 2 hatches de 4 vias. Então, assim, o legal é que dá para você fazer teste em qualquer dispositivo. Aqui o Throttle do Warthog, né? Que ele está conectado aqui também, ó, o 7, o 9 e o 10. Quer dizer, dá para você fazer qualquer tipo de teste aqui de botão. Outra coisa legal aqui é o Joy Tester. E outra coisa bacana é que o Joy Tester também você não está limitado ao manche da VKB e nem ao manche, né? Porque por acaso agora o que está ligado ali é o rudder, né? Então, para você mexer aqui no meu pedal, eu estou aqui mexendo no meu pedal e vocês podem ver o acionamento para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E aí, por exemplo, se eu virar todo para um lado e soltar, vocês podem ver o quanto que a mola joga para o centro, mas não tem amortecimento nenhum. Isso é bem legal para fazer configuração de dry clutch, como por exemplo a gente tem no VKB. O VKB, né? O VKB agora tá, que é o ativo aqui, né? Então se eu mexer aqui no VKB tudo para trás e soltar, ó, vou soltar e vocês veem que ele voltou um pouquinho. A mola é bem mais dura do que, por exemplo, a mola do... Porque o pico é menor, né? Mas ele é muito, vamos dizer, arisco assim na volta. Ele volta com muita... ele não tem muita suavidade na volta. E aí, por exemplo, se a gente vai comparar aqui com o Warthog, deixa eu virar aqui a página do tracinho atualizando. Eu vou pegar o Warthog aqui, vou puxar todo para baixo e vou soltar. Ó, vocês podem ver que ele dá uma sacudidinha, né? Porque as molas são mais fracas. Mas em compensação, quando você está fazendo os movimentos dele, tipo circulares e soltando, ele é mais suave no retorno. É engraçado. E aí dá para você fazer comparações, né? De um para o outro, por exemplo. É bem legal esse software. Aqui você pode escolher, né, quais eixos você quer ver, né?
pode tirar uma tela aqui. Aqui eu poderia escolher, por exemplo, o brake, o freio, né? Aqui é o freio de um lado, o freio do outro. Então o software é bem bacana para fazer ajuste de eixo, de dry clutch, né? De resistência, né? De fricção. E aí você pode, por exemplo, também pro trato da Warthog fazer o ajuste de fricção aqui, é bem interessante. Beleza, galera? E são esses aí os softwares. Era um outro detalhe, quem quiser ver as reviews individuais desses manches, a do X56 já está publicada, inclusive tem gameplay. O do VKB eu já gravei alguma coisa também de instalação, de montagem, mas eu vou fazer de novo uma revisita da review, porque agora o formato está melhor, estou com uma câmera melhor, áudio melhor, então eu vou regravar aqui a review do VKB e vou fazer uma review nova do Warthog também, só dele, falando em detalhes e fazendo gameplay. Beleza, galera? Segue aí. Então, galera, a review vai ficando por aqui. Eu agradeço todo mundo que assistiu até o final aí, que tem acompanhado as reviews, que tem dado sugestões, que tem feito os comentários. Inclusive, vou pedir aí, você tem algum desses manches, ou então já usou, ou tem algum outro, tem alguma dúvida, posta aí nos comentários, deixa aí, eu vou ter prazer de responder. E se você acha que alguma coisa que eu falei não está certa, ou se tem algum comentário adicional sobre qualquer um desses manches, joguem nos comentários, porque essa discussão que é interessante aí. Minha ideia de trazer esse tipo de comparativo é porque dificilmente a gente tem isso em vídeos nacionais, e mais do que o conteúdo do vídeo, eu acho que o que a gente acaba perdendo muito são os comentários dos usuários, que a gente vê que, né, quem não tem um inglês aí bacana, que não consegue acompanhar, acho que trazer esse conteúdo em português é legal para trazer uma discussão em português também para esses manches, né, para esse tipo de mercado, para esse tipo de produto. Beleza, galera? Ó, um abraço aí e até o próximo vídeo.